a educação tem que ser mais interativa, o máximo de interatividade possível. E eu acredito que no futuro, possivelmente, a educação se torne mais personalizada, no sentido em que seja adaptada à personalidade de cada criança. É claro que eu estou sonhando aqui 20, 30 anos, mas eu acredito que o professor no futuro vai ser mais um orientador, como na pós-graduação, do que realmente o expositor. Mesmo hoje, eu já noto na engenharia que os alunos não têm muito interesse em ver um cara simplesmente na lousa com giz e quadro negro. Porque ele está acostumado desde criança a ver coisas dinâmicas. E dificilmente, por melhor que seja o professor, ele consegue ser tão dinâmico como uma coisa já pré-feita ou interativa como é o computador. Então, esse aspecto todo tem que ser levado em conta na revolução da educação. Eu acredito que os professores tendem a ser mais orientadores pedagógicos do que realmente transmitores de informação. A informação está na internet. Quer dizer, o professor tem que indicar como se separa o joio do trigo e como se escolhe a informação. É a opinião que eu tenho. Inclusive, estava discutindo até com o doutor Haddad, que está aqui do lado, a questão da especialização. A superespecialização era uma necessidade da era pós-industrial, mas não da era de informação. Na era de informação, o conhecimento básico eu acho muito mais importante, e o conhecimento básico multidisciplinar é muito mais importante do que a superespecialização. A superespecialização, você resolve o problema, faz o problema do tipo just in time, e depois cai fora e faz outro. É um aspecto que eu vejo, inclusive em termos de educação na engenharia, na medicina, no próprio direito. É isso. Bom, aproveitando o comentário que o senhor fez do Flash Gordon, eu também sofri influência dele, né? Quer dizer, eu também comecei cedo. Acho que quem põe o pé na ciência começa geralmente muito cedo mesmo, né? Eu lembro que no primário os colegas, namorada, me chamavam já de cientista, né? Eu acho que o que variou foi meu gosto, né? Sofrendo influências, primeiro pela era dos transplantes, me pôs um pé lá meio na medicina, e o outro veio pela tecnologia espacial e assim por diante, né? Mas eu acho que essas são coisas que estão um pouco dentro da gente, distribuídas aí, né? Eu sou otimista com relação às nossas potencialidades. Quer dizer, eu acho que nós estamos diante de novos desafios. O que nos assusta é que esse momento que eu acho que nós estamos agora é um momento heróico, é um momento em que, digamos, nós não temos tecnologia suficiente para produzir o tipo de videogame ou o tipo de produto de consumo que possa estimular as pessoas do jeito que elas precisariam ser estimuladas de uma maneira positiva. Talvez seja uma fase só. Só fazendo uma comparação. Na época em que se começou a construir vias férreas, né, as pessoas se perguntavam sobre a velocidade de deslocamento dos trens. E ao fazerem a linha que ia unir, né, a costa leste da costa oeste americana, eles impuseram uma velocidade maior aos trens. Eles começaram a ficar preocupados que com aquela velocidade de deslocamento pudesse haver vácuo dentro do trem e as pessoas morrerem lá dentro. Vocês vejam, né, onde pode chegar as preocupações, né? Então, às vezes é uma incompreensão que a gente tem do que pode ser feito, eu diria nesse caso, das nossas potencialidades. Eu acho que nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Eu acho que se nós acordássemos daqui a 100 anos, por exemplo, no futuro, seria uma coisa kafkiana, né? Você não entendeu o que está acontecendo à sua volta. Provavelmente você não ia distinguir isso muito do mundo mágico, né? As coisas funcionando sozinhas, sem ninguém fazer nada, sem ninguém falar nada. Que tipo de interface essas pessoas têm, que tipo de ação elas têm, né? Então talvez a forma de pensamento, a forma de expressão venha mudar também. Isso leva tempo. Então nós ficamos hoje atônitos em relação a isso. Por isso que a ficção é importante. Para ela servir de estímulo e guia, para nós tentarmos sondar onde que estão os desafios, né? Com relação à questão das políticas, então, eu diria o seguinte, a minha maior preocupação é que a coisa seja feita de um modo sério, mais competente. Tá? Eu creio que nós
nós fazemos a nossa política educacional ainda de uma maneira muito light, né? Como se diz, descompromissada com aquilo que ela é mesmo e mais comprometida com política, né? Eu acho que ela tem que ser mais educacional e menos política. Como se diz, as coisas são arroz com feijão. Não precisa pensar no caviar. O caviar vem depois como consequência, né? Tá? Mas se fizer o arroz com feijão direitinho, fazer as coisas pelo que elas são, as coisas se encaixam direitinho, né? Então, se é para tratar de educação, de política educacional, ela é política educacional. Claro que ela é política também. O aspecto político significa que é necessária uma certa habilidade para fazer isso tudo funcionar, para costurar e satisfazer, digamos, as necessidades das diversas tendências culturais e possibilidades econômicos financeiros disponíveis. Mas o foco é que ela é educacional, então nós temos que pensar em primeiro lugar nisso. O que é que tem que ser provido? E eu acho que é isso que está faltando aí. Bom dia. Eu gostaria de ter a opinião de vocês sobre o aspecto da corporalidade. Como é que a questão cognitiva ela se dá a partir de suas pesquisas e também percepções, a partir com as redes, com a virtualidade. Então, há grupos que defendem um distanciamento efetivo da corporalidade, a passagem da consciência para o mundo virtual, e a gente tem várias obras de ficção nesse sentido. Como é que vocês compreendem a questão cognitiva aí nesse processo? É com você. Eu começo, mas eu gostaria também de ouvir as suas palavras aí. Bem, o aspecto cognitivo é complicado, né? Porque é um assunto que eu estou estudando ele há 2 anos aproximadamente, né? Não é uma coisa que eu vinha trabalhando diretamente com ela anteriormente, eu trabalhava mais com visão computacional e processamento de imagem. E quando eu comecei a produzir as minhas primeiras pequenas coisas nessa área, eu de repente dei uma parada e pensei, nossa, eu preciso estudar mais, esse negócio é muito complicado, tá? E essa questão de consciência talvez seja uma das mais sofisticadas, né? Exatamente o quanto que o conceito de consciência e daquilo que eu sou tem a ver um com o outro, né? Eu acho que um dos problemas que nos preocupam do ponto de vista humanístico não é só dizer o que significam estados conscientes, se existe consciência coletiva ou não, mas existe uma pergunta mais fundamental, exatamente o que nós somos, né? Acho que essa pergunta está sendo relegada, deixada de lado ao longo do tempo, incomodando muita gente, tá? Do ponto de vista de consciência mesmo, eu acho que você pode pensar digamos, em diversos graus de consciência. Se você pensar a palavra consciência, o que ela significa? Ela significa a ciência de muitas coisas conjuntamente atuando para produzir uma visão única da realidade, né? Então, traduzindo em miúdos, né, você tem percepções visuais, percepções auditivas, né, percepções táteis, no instante que você está interagindo com o meio ambiente. Só que tudo isso aí é processado em áreas diferentes do seu organismo, do seu cérebro, né, e outros pontos do organismo também. Isso tudo tem que se juntar para formar uma descrição única. Essa descrição única é um primeiro sinal de consciência, tá? É uma ciência coletiva, tá? Você pode pensar em graus mais aprimorados disso, até o ponto em que você se inclui dentro dessa descrição. É a consciência de si mesmo, né? Então, quer dizer, você junta aquilo que você percebe àquilo que você, né, atribui a si mesmo como continuidade histórica do seu pensamento, né? Então, eu me vejo fazendo aquilo, reagindo dessa forma e prevendo qual vai ser o resultado da minha ação, tá? Agora, imagina que você pudesse estender isso um pouco mais e começar a colocar a participação, né, dos outros, né, efetiva, né, dentro da geração da sua resposta consciente. Quer dizer, você começa a trazer a resposta dos outros para as suas capacidades de predição e dizer assim, ok,
o resultado do meu comportamento não é só aquilo que eu me vejo fazendo, mas como eu vejo que os outros me veem fazendo. Você pode levar a recursões cada vez mais elevadas. E nesse ponto, na hora que você fala, ok, estamos numa sociedade em rede, esse outro pode ser alguém que não esteja aqui exatamente do meu lado. Vamos dar um exemplo prático disso, profissional, pode afetar a pessoa profissionalmente, né? Antigamente, quando você tinha um colega de trabalho, era o colega que se sentava na mesa ao lado da sua. Um operador de bolsa de valores, hoje em dia, por exemplo, o cara com quem ele está trabalhando, em geral, não é o cara que está sentado do lado dele, mas um sujeito que está operando o mesmo negócio, às vezes, a milhares de quilômetros de distância, né? E como é que fica aí, né? Como é que fica esse relacionamento? Ele precisa disso para trabalhar, né? Então, esse é só um pequeno exemplo de como que a nossa resposta consciente pode ser afetada por isso. Agora, daí a gente dizer, ok, o que sou eu e o eu que eu sou tem a ver com isso, essa é a questão complicada, que talvez essa seja a questão que te incomode. Essa eu acho que não dá para a gente discutir aqui nos poucos segundos ou minutos que nos restam, né? Mas eu gostaria de ouvir o que o professor tem. Eu poria, sobre outro aspecto, a questão de realidade e o que é a realidade. Isso tem perseguido os cientistas da própria base da relatividade, né? A relatividade deixou de se basear puramente no sentido de que o que é real, né? Isso vem desde os filósofos gregos, a rigor, né, da discussão, e ainda se tem dúvida, porque, por exemplo, se você pega o mundo real da física, é completamente diferente do mundo real projetado em nosso cérebro pelos sentidos. Então, existe uma série de discussões a respeito disso que entra num campo filosófico meio complicado. Eu realmente... O próprio conceito de tempo, a gente não sabe exatamente o que é, a própria física não sabe o que é. Não sabe porque o tempo anda num sentido, anda no outro. Então, o senso de realidade, seria um outro aspecto da cognição, é bastante complicado e envolve, inclusive, conceitos básicos da área da física em si. Eu acho que, por exemplo, você pega hoje, eu estava discutindo até, colocando esses pontos, a própria relatividade está num beco, diria, complicado. Que está havendo remendos, por exemplo, primeiro, não se casa muito com a mecânica quântica. Em segundo lugar, está tendo umas contradições na astronomia, em termos que o pessoal tem que criar, por exemplo, energia negra para manter a coesão de galáxias, ou explicar, a matéria negra para estudar o fato das galáxias serem coesas, ou o caso de energia negra, em que o pessoal está vendo a aceleração das galáxias externas, quando elas deviam estar se contraindo e não se acelerando, são remendos da relatividade que provavelmente vão levar a uma nova teoria e não o conceito de realidade. Então, e nesse aspecto, quando você fala em realidade virtual, em mundos virtuais, você está criando mundos paralelos, que podem ter, inclusive, leis físicas diferentes daquelas que nós somos acostumados. Um exemplo de diferentes leis físicas, o que acontece no desenho animado, o cara cai, os objetos